Boa tarde, Leonardo. Como vão as coisas aí no Rio de Janeiro? Boa tarde, Diogo. Estão andando, né? Ah, Devagar e sempre. ótimo. Eu soube que você participou aí da audiência pública na ALERJ, na sua Assembleia Legislativa, porque está uma movimentação grande. O Paes de Lira esteve na segunda-feira numa audiência pública na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Ele fez um relato na PLD em Foco. Mas na sexta-feira houve uma outra audiência pública, e aí o José Luiz esteve lá, fez a intervenção dele, etc., e gravamos hoje um hangout. E o público da PLD está muito curioso em saber como é que correram também as coisas no Rio de Janeiro. Então, gostaria que você me relatasse o que é que foi, como é que foi a nossa participação e o que resultou dessa audiência, quantas pessoas que estiveram. Se você pudesse fazer um relato, seria muito bom. A audiência no Rio de Janeiro foi organizada pelo deputado Carlos Mink, do PT aqui do Rio, né? A mesa para o debate foi constituída de 7 pessoas e apenas uma do nosso lado, que seria o Daniel Sampaio, da ANIAM, Associação Nacional das Indústrias de Armas e Munições. Então você vê uma proporção de 6-1 aí. Isso é bem típico, né, da democracia socialista, não é mesmo? Enfim, nós estivemos lá na plateia e, curiosamente, tinha uma mocinha da ANIAM que fez um levantamento entre os presentes, quem era a favor ou contrário ao projeto Peninha. Certo. E, curiosamente, 90% da plateia era a favor. Veja como os nossos políticos estão completamente dissociados da sociedade, né? Eles que deveriam representar a sociedade não representam mais. Eles representam os interesses próprios ou de alguma facção, mas o povo mesmo realmente não está sendo representado, né? Cada debatedor falou 20 minutos, se é que a gente pode chamar esse debatedor, né? Cada apresentador falou 20 minutos, e depois foi aberto uma oportunidade da plateia falar também, cada um 4 minutos. E 4 pessoas da plateia falaram, inclusive eu, né? A apresentação começou com o Daniel Cerqueira, do IPEA, que falou uma porção de coisas que a gente já conhece, né? É interessante que ele apresentou um gráfico mostrando a curva dos homicídios no Brasil, comparando com a curva dos homicídios com arma de fogo. Então, quando eu tive a oportunidade de falar os meus 4 minutos, eu mostrei, olha, a curva dos homicídios com arma de fogo acompanha a curva dos homicídios. O percentual permanece o mesmo, tanto antes quanto depois do advento do Estatuto do Desarmamento, o que mostra que ele não influenciou em nada os homicídios, né? Claro. Continua a mesma proporção da série histórica. Aí eles falaram que você não pode se basear num único fato, que é um conjunto de dados, né? Mas a verdade é que a curva dos homicídios e a curva dos homicídios de arma de fogo, eles representam a consolidação de todos os dados. Toda a campanha de desarmamento do país está representada naquela curva, que não se alterou. A proporção dos homicídios com arma de fogo é a mesma desde o início da série histórica. Quer dizer, é aquele negócio, só é enganado quem quer, né? Eu duvido muito que algum político, algum jornalista tenha se dado o trabalho de ler esses trabalhos do IPEA, né? Eu tive esse trabalho de ler e vi todas as incongruências que ali estão presentes. Depois falou o Rangel Bandeira, que é do Viva Rio, que também tem aquela postura que a gente conhece, né? Fala dos estudos científicos que eles têm, né? Que morrem muito mais jovens do que de outro segmento da população, por isso nós temos que manter a proibição de 25 anos para as armas. Ora, morrem mais jovens em qualquer atividade, né?
morrem mais jovens de motocicleta, morrem mais jovens andando de asa delta, morrem mais jovens nadando na piscina, mas jovens morrem mais rápido, né? É mais comum. Não Eles se arriscam muito mais, né? Eles se arriscam muito mais também, os esportes também. Pois os jovens têm uma testosterona maior e se arriscam mais também. Então, naturalmente, qualquer atividade humana, os jovens morrem mais, né? Ele falou também que o estatuto foi aprovado depois de ampla discussão no Congresso. É mentira, né? A gente sabe que o Estatuto do Desarmamento foi aprovado na noite do dia 23 de dezembro. Né? Já por voto de liderança. Não houve um debate em plenário da Câmara nem do Senado. Então, as pessoas falam essas coisas e esperam que todo mundo aceite sem pensar, né? Falou também o Daniel Sampaio, Danian, que apresentou uma série de fatos mostrando inúmeras fábricas clandestinas de armas e de munições que foram fechadas para a polícia nesse interim, né? É o que eu digo sempre, a tecnologia das armas de fogo existe desde o século XV. Quando Cabral pintou nas nossas costas, no século XVI, ele já trouxe armas de fogo. Né? Então, imaginar que uma proibição vai impedir os bandidos de fazerem suas armas é utopia, né? Eu lembro bem que, e além disso, a arma mais fácil de ser fabricada é a submetralhadora, né? Quando os nazistas invadiram a Rússia e cercaram Leningrado, Leningrado nunca foi invadida pelos nazistas. Eles ali produziram submetralhadoras em grande quantidade, né? É uma arma muito fácil de ser produzida. Então as pessoas ficam aí querendo proibir o revólver, a pistola de um cidadão comum. Isso aí é simplesmente ridículo. A Marta Rocha, que foi eu não citei as pessoas que estavam participando, né? Estava o Carlos Mink, estava o Daniel Cerqueira, estava o Rangel Bandeiro do Viva Rio, estava a delegada, que agora é deputada, né? Ex-delegada Marta Rocha, que foi quem fez aquele projeto de lei aqui no Rio, proibindo armas de brinquedo. Estava o Alessandro Molon, que é do PT, deputado federal aqui pelo Rio e Brasília, que está no comitê que está analisando o projeto Peninha, né? E estava também um pastor protestante, Daniel Rangel, eu não sei bem de qual igreja que ele representava, eu não anotei. Então essas as pessoas que compunham a mesa, né? A proporção assim de prós e contra, mais ou menos o que é que dava aí na mesa? 6 para 1. 6 a favor do desarmamento, só o Daniel Sampaio e o Daniel para levantar opiniões contrárias. Bela igualdade, né? Como eu disse, é a democracia dos socialistas, né? O povo não pode pensar. Quem pensa pelo povo é o partido. O que eles chamam de democracia é a discussão interna ao partido. Isso é que é a democracia deles. O resto, uma vez que o partido decidiu, o povo tem que abaixar a cabeça e seguir em frente. Mas eu ia falando da Marta Rocha, ela reclamou que parece que o novo projeto tira as armas dos policiais aposentados, não poderão mais ter arma. Eu não vi isso no projeto, mas de qualquer forma, nos meus 4 minutos que eu tive para falar, eu falei para ela que, olha, eu sou a favor que todo policial ande armado, inclusive os aposentados. E acho que os militares também deviam andar armados. Porque simplesmente eu acho que quanto mais armas na rua, nas mãos de pessoas de bem, a criminalidade vai diminuir, né? E essa é a experiência americana, né? Começou na Flórida e deu tão certo que hoje quase 40 estados americanos seguem o porte de arma não discricionário, né? Claro. Aí o Mink não, como organizador não deveria falar, mas ele aproveitou e falou também, né? Aquele negócio que quem reage com uma arma tem 16 vezes mais chance de morrer, né? Isso é um dado ultrapassado do início da campanha de desarmamento, né? E nem mais os desarmamentistas usam mais isso hoje em dia, né?
Os estudos americanos mostram o contrário, que 76% das reações armadas não chega a ser disparado nem um tiro, não é mesmo? Em 22% há um tiro de advertência e, eventualmente, uma troca de tiros entre o agressor e a vítima. E em apenas 2% há realmente vitimização, 1% para o lado do agressor e 1% para o lado do agredido, né? Então você vê, a possibilidade de você se ferir ou morrer numa reação armada é de 1%, né? É um dado totalmente diferente do que a gente vê, do que os armamentistas apregoam aqui no país, né? Mas, enfim, eu queria aproveitar esse ensejo aqui que a gente está conversando e pedir para que todos compareçam a esse debate, entendeu? Os anti-armas, eles não têm argumentos, eles usam argumentos emocionais, né? É tudo uma grande falácia. Eu escrevi um artigo que está lá no site do Armaria, né? O mito da sociedade desarmada, onde eu vou mostrando todos os truques que eles usam para obter aqueles números impressionantes, né? A pessoa fala assim, 36% dos homicídios esclarecidos no Brasil foram crimes passionais, crimes de relacionamento. Ora, ele está falando de 30% de 8%, porque só são esclarecidos 8% dos homicídios no Brasil. E os crimes passionais, os crimes de relacionamento, são muito mais fáceis de ser esclarecidos, né? Se o marido matou o amante da mulher, se o vizinho matou o outro na garagem, é facilmente esclarecido. Então, naturalmente, esses crimes aparecem mais entre os esclarecidos. Porém, os outros 92% nunca foram esclarecidos, né? Não tem então, a gente vê que você conhecendo um pouquinho os truques, na mesma hora que o cara fala lá, né, você identifica onde está o erro. Eles mudam, esse artigo que eu escrevi, você vê, é de 2005, né? Eles mudam as estatísticas, às vezes falam da França, às vezes falam da Bahia, mas, independente disso, os truques são sempre os mesmos. No momento que a gente identificou os truques, é muito fácil contestá-los, e eles não têm resposta. Essa é a verdade. Não tem uma resposta crível para esses nossos questionamentos. Então, eu quero pedir para essas pessoas que estão nos assistindo, né, não deixem de comparecer a esse debate. É muito fácil derrubá-los, é muito fácil contestá-los, entendeu? Não se deixem levar pelo aquele aspecto empoado, né, aquela pose de doutor, né, graduado não sei aonde. É tudo imagem. Qualquer aluno de ginásio, conhecendo os truques, consegue desmascará-los, entendeu? Ótimo, eu acho que foi muito válida a participação e aqui fica um apelo, então, a todos os participantes da PLD que compareçam realmente. Eu estive lá na Alerj e a gente tem que ir treinando também o nosso pessoal para saber falar em público, contra-argumentar e criar dificuldade para os nossos adversários cada vez mais, né? Porque, de qualquer forma, o aumento da criminalidade nos é muito favorável. Por quê? Porque vai mostrando que realmente nós tínhamos razão e continuamos tendo razão em dizer que a sociedade precisa ter o direito de ter o acesso às armas para a defesa pessoal, né? Isso aí infelizmente, né, a criminalidade continua avançando. As pessoas gostam de falar, não, se tiver mais armas, vai haver mais brigas de trânsito com tiros, né, brigas nos bares, né? Eu costumo dizer, meus amigos, alguém coloca a película escura no vidro do seu carro, preocupado com briga de trânsito? Alguém deixa de parar num sinal à noite por causa de briga de trânsito? Alguém deixa de ir num bar, numa boate, num restaurante, com medo de levar tiro de um bêbado? Esse não é o nosso problema. Quem me dera que esse fosse o problema brasileiro, não é mesmo? Mas não é. O que aflige a nossa população é a violência com fins pecuniários, né? É o assalto, né? A saidinha de banco, o sequestro relâmpago, né?
Isso é o que está preocupando a sociedade. Ninguém está preocupado com briga de trânsito, com briga de bêbado, né? Mas as pessoas se pegam a esses detalhes, porque essas coisas acontecem realmente, né? Só que estatisticamente são insignificantes, não é mesmo? Então as pessoas se pegam essas coisas para alegar que ninguém deve andar armado e coisa e tal, né? Isso é uma bobagem, né? Mas, Leonardo, muitíssimo obrigado então pelo seu relato. Eu vou colocar isso no YouTube, etc. Eu vou colocar para todos os nossos participantes para mostrar o quanto nós devemos cada vez mais unir as nossas forças. Então, muitíssimo obrigado e nós voltamos a falar assim que houver um novo episódio aí no Rio, claro, e vamos aí continuar a nossa coalizão em defesa do nossa luta. Nossa luta. Tá bem? Olha, é sempre um prazer e conte comigo na medida do possível. Isso. Tá bom? Muito obrigado, então. Um abraço para você e todos os nossos ouvintes aí. E até mais. Obrigado. Até mais.